Olá, amados, olá, amigos, graças a Deus, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos aqui novamente com os irmãos e amigos, satisfação estar aqui novamente com vocês. Página Palavra e Vida. Valdemir Bernasconi, e estamos falando sobre escatologia para o tempo do fim, com pauta também no Novo Testamento. E olha, queridos, para você que tem te acompanhado as nossas lives, parabéns, já estamos no penúltimo, ou melhor, no último, capítulo do livro de Marcos. Próxima sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos adentrar o livro de Lucas. Amém? Esta é uma boa forma, amados, de habituarmos a ler um capítulo da Bíblia diariamente. Fazer o ano bíblico, buscar a Deus em oração, entendimento, sabedoria, para compreender a palavra e conhecer melhor Jesus. A única forma de conhecer bem a Jesus é estudando a sua vida no Novo Testamento, certo? Glória a Deus. Então você é bem-vindo aqui, você é bem-vinda para a glória do Senhor. São Marcos 16:15 diz: Disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Mas quem não crer, infelizmente, será condenado. Tá certo? Com esse pensamento e essa atitude, convido vocês para orarmos juntos, pedir a Deus o discernimento necessário para que entendamos o contexto deste último capítulo do livro de Marcos. Então vamos orar juntos, pedir que o Espírito Santo venha nos orientar, certo? Pai amado e santo, obrigado, Pai, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui juntamente com os irmãos, irmãs e amigos da página Palavra e Vida. Peço uma bênção especial sobre o pastor Cláudio Rogério, sobre toda a sua equipe que tem se esforçado, dedicado a esse ministério, para que a tua palavra chegue a corações, que a semente possa cair na boa terra e frutificar para o teu reino. Senhor, pedimos que abençoe os amigos, os irmãos que já estão conosco, aqueles que vão entrar durante e aqueles que virão essa live posteriormente. Que o teu santo e bom Espírito possa estar com eles. Também venha o mesmo Espírito sobre mim, Pai. Coloca-me à tua disposição, que as palavras não venham a ser minhas, porque me falta entendimento, compreensão, sabedoria. Eu peço que o Senhor me ajuda, Pai. Me ajuda a conduzir essa live para a glória do teu santo nome. Te louvamos, engrandecemos e exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Nosso Deus é o único Deus verdadeiro, merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade pelos séculos dos séculos, sem fim, certo? Então a ordem, não é um pedido, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai
pregai o Evangelho a toda criatura. Amados, o medo tem sido um dos piores vilões nos tempos presentes, né? O medo sempre existiu. Ainda lá no Éden, após a queda, amados, foi um dos primeiros sentimentos manifestados por Adão e sua digníssima esposa Eva. Ele nos limita a circunstâncias que não apresentam riscos, aprisionando-nos, queridos, a uma suposta zona de conforto. Às vezes nós nos acomodamos em nossa poltrona, ou em nossa cama, ou em nosso sofá, e não nos desprendemos da nossa zona de conforto. E muitas vezes deixamos de cumprir o ID que o Senhor determinou, né? Então, nossos primeiros pais, né? Semelhantemente a eles, o medo nos faz procurar o primeiro esconderijo disponível, né? Para tentar fugir do que não temos coragem de enfrentar. Esta é a dura realidade, amados, em que vivemos. Surpreendidas, amados, e atemorizadas. São Marcos 16, 5. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, São Marcos 16, 1, ouviram as palavras do anjo. Apesar da tentativa de abrandar-lhes o coração e da mensagem sobremodo solene que elas receberam, de medo nada disseram a ninguém. São Marcos 16, verso 8. Então esse é um sentimento que assola a humanidade, o medo. E o medo é fruto do pecado, né? O medo é fruto do pecado. O que Maria Madalena não esperava era que o próprio Cristo ressuscitaria ele e apareceria, dando-lhe ele mesmo a missão de anunciar as boas novas aos seus companheiros que estavam tristes e choravam. Então aquelas boas novas seriam conforto para os discípulos, né? Que estavam entristecidos, né? Eles precisavam daquela mensagem, daquele alento, e elas agora eram as porta-vozes da mensagem do Senhor. O fato dos discípulos não terem acreditado não mudou o fato de que elas viram Jesus, né? Ou melhor, ela, né? Falou com ele e anunciou que ele a ordenou, bem como os dois discípulos que, anunciando a aparição de Cristo aos demais, né? Qual eram os dois discípulos, né? Então, Pedro e João. Os demais não acreditaram, não lhes deram crédito. São Marcos 16, 13. Então, queridos, a pregação do Evangelho não está condicionada à aceitação dos ouvintes. Não se engane, né? Nunca diga, não vou falar nada porque ninguém acredita mesmo. Não devemos pensar assim, né? Não podemos pensar dessa forma, ok? Precisamos cumprir o ID. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, diga, fale, não tenha medo, né? Querem aceitem ou não, querem acreditem ou não, a mensagem continuará sendo a mesma, sempre a mesma. E o passo a passo de Jesus para alcançar o coração do homem é bem parecido, queridos, com o relato do capítulo de hoje. Deus tem usado instrumentos diversos em sua obra de salvação, alguns mais ousados, outros mais comedidos, alguns mais eloquentes, outros mais simples, alguns que falam, outros cujas atitudes falam mais do que as palavras, né? Enfim, existem muitas maneiras de se pregar o Evangelho, mas com certeza a principal delas é a vivência, né? O revelar no exterior o que se encontra no seu interior, tá certo?
Enquanto esses instrumentos ainda não suficientes, devido à incredulidade e dureza do coração, São Marcos 16,14, de seus ouvintes, Jesus mesmo se encarrega então de manifestar-se. Esse foi o caso, especial que tivemos de Saulo. Saulo estava cansado de ouvir que Jesus havia ressuscitado, que Jesus era o Cristo, que ele era o Cordeiro de Deus, e que a lei de Moisés perdera a vigência, quando Jesus morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então Saulo, ele estava acostumado a ouvir isso, porém o seu coração estava endurecido, Então Jesus, nesse caso, apareceu a ele pessoalmente, fazendo-se entender. Quando disse: Saulo, Saulo, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus arguilhões. Então, queridos, é eminente notar que, indo ao encontro de seus discípulos, ele primeiro lhe censura e logo após lhe dá uma ordem. Ninguém que tenha um encontro real com Jesus pode permanecer do mesmo jeito, Eu quero acreditar e costumo dizer que quem nasce no reino de Deus nasce missionário, Porque a partir do encontro com Jesus, você agora tem uma missão de espalhar as boas novas, Então, de maneira simples, ousada, testemunhar, testemunho vivo, eficaz, todos somos missionários e temos uma missão importante a cumprir, certo? Então, ninguém que tenha um encontro com Jesus permanece da mesma forma. É necessário haver uma mudança. E a cada pessoa que o encontra, ele diz: necessário vos é nascer de novo. São João 3,7. Vai e não peques mais. São João 8,11. Então, o milagre, querido, que começa no coração, se evidencia na vida e torna-se impossível não compartilhá-lo, Ainda que o mundo não acredite em uma única palavra que preguemos, ainda que até mesmo nos ignore, Jesus está nos confirmando hoje que a Ele pertence a palavra final. Quantas vezes temos permitido que o medo nos domine, a timidez nos domine, a covardia nos domine? Nós ficamos calados com medo de represália, Muitas vezes permitimos que as circunstâncias nos apavorem, que pessoas endurecidas nos intimidem, perdendo assim o privilégio da plena segurança que há em Jesus Cristo. E Ele nos diz: ide, Marcos 16,15, é a ordem. Tudo que apareceu como situação desfavorável, Ele prometeu transformar em sinais que hão de acompanhar aqueles que creem. São Marcos 16, verso 17. Aquele que está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, São Marcos 16, 19, é o mesmo que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, São Mateus 28, 20. Você acredita nisso, querido? Então não temas, não tenha medo, vá em frente. Olhe para o autor e consumador da sua fé. A Igreja Universal, amados, é composta por todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, num tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aquela pessoa que tem um encontro com Jesus, ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Ele segue o exemplo de Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada e a hora do julgamento, proclama a salvação através de Cristo e proclama a aproximação da sua segunda vinda.
Glória a Deus. Esta proclamação, querido, é simbolizada por 3 anjos de Apocalipse 14. Não sei se você já teve o privilégio de ler lá Apocalipse 14, de 6 a 12, você vai ver a mensagem dos 3 anjos, a tríplice mensagem angélica, né? E é coincidente com o julgamento no céu e com a obra de arrependimento e reforma aqui na terra. Porque, diga-se de passagem, a reforma começada por Martinho Lutero, ela avançou até um certo ponto. Depois ela parou. E ainda ficou coisas por serem restauradas, né? Ficou doutrinas ainda por serem reformadas, reestabelecidas, reanunciadas, né? E entre essas doutrinas está a doutrina do sábado, 7º dia da semana. Também a doutrina do santuário celestial, também a doutrina da mortalidade da alma, né? São doutrinas bíblicas que precisam ser restauradas. Então a reforma protestante, ela foi até um certo ponto. Depois ela parou. Mas há alguns pontos que precisam ser restaurados. Ainda há brechas no muro que precisam ser tapadas, tá certo? Então Deus nos colocou como reparadores de brechas. E é assim. E esse povo se chama o remanescente fiel. E ele tem 2 características importantes. Guardam os mandamentos de Deus, o decálogo, está em Êxodo 23, 17. E tem o testemunho de Jesus, né? Glória a Deus. Tem a fé de Jesus. Crê no verdadeiro dom profético, verdadeiro dom de profecia. Ok? Então, amados, cada crente é chamado a ter um envolvimento pessoal nesta obra de testemunho a nível mundial. O testemunho não é mais local. Com o advento da internet, querido, o testemunho tornou-se mundial. As barreiras fronteiriças foram todas derrubadas. E agora estamos falando aqui, mas a nossa voz pode estar chegando na Ásia, né? Enfim, na Europa, ok? Em vários lugares do mundo, na Oceania, né? Graças ao advento da internet. Então essa obra, ela é mundial, ok? Ela começou local, né? Começou em Jerusalém. E nos primeiros séculos ela tinha que ser direcionada mais diretamente ao povo judeu, ok? Mas depois, com o advento da morte do Estevão, né? E da conversão de Paulo, né? Na estrada de Damasco, quando ele passou a ser o apóstolo dos gentios, então a igreja ela foi estabelecida mundialmente. Então essa mensagem não é uma mensagem peculiar de nenhum povo exclusivo. Ela é a mensagem que deve ser entregue para toda a humanidade, para todos os povos, nações, multidões e línguas. Apocalipse 14 é a mensagem que deve ser dada ao mundo agora. Então, se você tiver um tempo, né, vá em Apocalipse 14 e leia Apocalipse 14, versos 6 a 12, a tríplice mensagem angélica. E no capítulo 18, 4º anjo, aí está. Anjo é mensageiro, representando nós, os filhos de Deus. Enquanto é realizado, queridos, juízo pré-advento no santuário celestial pelo próprio Cristo, aqui na terra algumas verdades carecem ainda ser restauradas. Então é feita uma obra lá e paralelamente é realizada uma obra aqui na terra pela sua igreja. E esta obra ela é realizada pelo remanescente fiel, ok? Entenda essas coisas, é preciso compreender isso. Então cada crente é chamado a ter um envolvimento pessoal nesta obra de testemunho, uma obra mundial. Mas há um oponente, amados, terrível. Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher,
foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A Bíblia é clara, a Bíblia é clara. Satanás não está preocupado com aquele que transgride a lei de Deus. Ele quer que o povo transgrida. Então, se estiver transgredindo, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aqueles que pregam que a lei de Deus está em vigência, que o verdadeiro sábado é o 7º dia da semana, nada a ver com o domingo pagão, diga-se de passagem. Então Satanás está irado contra este povo que traz essa mensagem. Apocalipse 12, 17. Dragão, todos sabem quem é? É o diabo, né? A antiga serpente, chamado Satanás, ok? Muito bem, e mulher em profecia é a igreja. Então o diabo irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, tá? E diz assim: voando, viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, olha aí, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai o Deus verdadeiro, tá? Quando, queridos, esta obra de restauração começou no tempo do fim, a partir de 1798, Satanás tratou de trazer uma teoria para combater a doutrina do julgamento, que teve início em 1844, combater a doutrina do santuário, combater a verdadeira adoração pautada em Deus, Criador. Então ele lançou a teoria da evolução das espécies, com Charles Darwin, dizendo que o homem não veio de Adão, o homem veio do macaco. O homem desenvolveu-se a partir de uma célula. Então essa é a teoria do inimigo. Isso não é de Deus, mas foi colocada simplesmente para combater o Gênesis, a verdade. É isso que nós precisamos compreender, que nós estamos vivendo um conflito cósmico. Não ignore isso. Não dê brecha para o inimigo. Você quer ser forte? Obedeça os mandamentos da lei de Deus. Todos, não deixe nenhum de lado. Siga, esforce-se. Você vai falhar uma hora? Claro, claro. Nós somos carnes, pecadores, estamos sujeitos a falha, mas nós não vamos desanimar. Nós vamos nos esforçar para seguir adiante nesta causa, a causa de Deus. Se é que nós queremos fazer parte do mundo vindouro, o novo céu, a nova terra, aonde habita a justiça. Então, começa aqui. Começa aqui, tá certo? Então, após esse, primeiro anjo que manda adorar a Deus, que criou o céu, seguiu outro anjo, segundo, dizendo: caiu Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. O que é prostituição espiritual? É falsa doutrina. O que é o vinho de Babilônia? É falsa doutrina. O que é Babilônia? É a grande meretriz, a mãe das abominações e prostituições da terra. Ela deturpou a verdade, espalhou essa mentira entre os reis da terra, inclusive colocando um falso dia de guarda chamado domingo, que nada tem a ver com a Bíblia, certo? Colocou purgatório, colocou reza pelos mortos, colocou... Não, se for falar, vamos ficar meia hora só colocando coisas que Babilônia espiritual instituiu, tá? E o que é triste, amado, é que boa parte da cristandade
segue esses ensinamentos cegamente, não questiona, não protesta mais nada. O protestantismo não existe mais. Mas o remanescente vai protestar. Ele continua a protestar e será perseguido porque vai protestar. E aí se cumpre a palavra que diz: todos que quiserem ser fiéis padecerão perseguição. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Então, amados, nós temos que ter essa consciência, temos que ter esse entendimento, e temos que estar prontos a aceitar isso com humildade, com oração, santificação. É a única forma, não tem outra, né? Então, diz um segundo anjo: caiu Babilônia, que tem dado a beber às nações o vinho da fúria da sua prostituição. Vinho, falsas doutrinas, falsos ensinamentos contrários à palavra de Deus. E ainda diz: seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na sua fronte e na sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Amado, isso é sério. Se alguém adora a besta, agora você vai ter que saber o que é a besta. Você vai em Apocalipse capítulo 13 e você vê uma besta que sobe do mar, e você vê uma besta que sobe da terra. Besta é poder. Animal significa em profecia reino, poder. Então uma besta é um animal, então é um poder que surge do mar. Quando fala mar, significa um poder que surgiu de um lugar povoadíssimo de pessoas. Mar é povo. E também uma besta que surge da terra. Contrário de mar, terra é um lugar isolado, é uma nova região. E essa besta que sobe da terra, ela vem num lugar isolado, que não tem ninguém. Ela está ali praticamente desbravando aquela região. Então, a primeira besta, amados, que sobe do mar, é o papado, sistema papal. Não estou falando aqui de pessoas. E não estou falando de quem acredita e segue a religião do papado. Não há. A minha palavra aqui não é contra pessoas. A minha palavra aqui é contra o sistema. O falso sistema de adoração. Certo? Então, a besta que sobe do mar é o papado que surgiu na Itália, tá? Ali no estado do Vaticano, uma região, a região na Europa era povoadíssima, então subiu do mar, dentre os povos, né? E depois surge a besta que sobe da terra. É justamente um povo que saiu de perseguição, inclusive imposta pelo papado, né? Perseguição religiosa, porque eles queriam servir a Deus de acordo com a liberdade de consciência, da forma que eles entendiam que era certo. Então eles saíram da perseguição e vieram e acamparam na América do Norte, formando os Estados Unidos da América do Norte. É outro poder que está englobado na profecia bíblica, na escatologia bíblica, certo? Então esse sistema da besta que sobe do mar, ele tem uma marca de autoridade. Qual é a sua marca de autoridade? Quando você pergunta, você não, vários livros citam isso, inclusive livros do sistema lá. Pergunta para arcebispos: quem deu autoridade? Quem instituiu o domingo? A Igreja Católica instituiu o domingo segundo a autoridade que lhe foi dada por Jesus Cristo. Mas Jesus nunca mandou ninguém santificar o domingo. Ele disse claramente sobre o sábado e viveu na prática santificando o sábado, tá certo? Então, a marca de autoridade do papado é a santificação do domingo. Tenha isso na mente, tá? Se alguém adora a besta e recebe a sua marca, a Bíblia é enfática: esse tal receberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
Então, amados, não é época mais de ficar brincando de crente, né? Acabou, já foi o tempo. Já foi o tempo. Tá? E a fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca e o seu nome, a sua autoridade. Então, pelos séculos dos séculos, quer dizer que é uma decisão eterna. Será consequência eterna a perdição daqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca de autoridade. Então é um conflito entre a lei de Deus e a lei do homem. E agora você, querido, que decisão você vai tomar? Então isso é muito sério. Tem gente que nem para pensar nessas coisas, né? Eu acho que tem cristãos que nem nunca leram isso aí, nem foram nunca incentivados a estudar o livro do Apocalipse, porque eu tenho medo, porque ela diz que vai sair do mar uma besta, e interpreta tudo literalmente. Mas são símbolos que você tem que conhecer a simbologia do Apocalipse para compreender, tá certo? Mas vamos em frente aqui, né? Então, o Apocalipse 14, 6 a 12 fala sobre isso, né? Mas no verso 12, Apocalipse 14, 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus, mas aqui o verso está dizendo: aqui está a perseverança dos santos, né? Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Está na Bíblia, está claro, está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, está inclusive na Bíblia católica isso aí, né? Então, amado, ninguém precisa se perder, ninguém precisa ser enganado e nem se perder, tá certo? Depois dessas coisas, continua o texto: vi descer do céu outro anjo que tinha uma autoridade, e a terra foi iluminada pela sua glória. Essa mensagem, queridos, sobre o sábado, ela vai correr os 4 cantos do mundo. Enquanto o sistema mundano do papado, certo? Dos governos, vai impor uma lei dominical, essa mensagem de retorno ao santo sábado do Senhor, o 7º dia, ela vai iluminar os 4 cantos da terra. Então está aqui dizendo: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo são os servos de Deus que vão estar restaurando a verdade aqui na terra, antes que Jesus termine a sua obra no santuário celestial, antes que termine o tempo da graça. Ok? E você e eu precisamos participar desse movimento. Esse movimento de restauração da verdade. Amados, não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. A coisa é muito séria, né? Como já disse, não há mais tempo para letargia, para vergonha, para medo de represália. Não dá mais tempo de ficar pensando nisso. Temos que sair da nossa zona de conforto. É muito fácil. Estar em casa, ouvindo o hino, orando 3 vezes ao dia, ainda que se for o caso, amém, graças a Deus, e depois vai no culto, na quarta, na quinta, ou na terça, e no domingo, e não sai disso. E a verdade que deveria ser restaurada está sendo profanada. E nós que conhecemos essa verdade não falamos nada, nos calamos, nos envergonhamos, temos medo de ser perseguidos, temos medo de represália, temos vergonha. Nem todos, mas muitos têm vergonha de pregar o Evangelho. E quando vê alguém pregando em público, fala: olha, esse cara é doido, esse cara está maluco, não precisa, precisa. Nós aqui nós estamos olhando com discernimento espiritual. Então, amados,
é época de despertar do sono, diz o apóstolo Paulo, né? Então a terra será iluminada com a luz da verdade, com a palavra da verdade. Então exclamou com potente voz o anjo: caiu, caiu a grande Babilônia. O que é Babilônia? Confusão espiritual, falsas doutrinas, vinho de Babilônia, doutrinas falsas, tá? Caiu Babilônia e tornou-se morada de demônios, olha aí, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações será um movimento de apostasia mundial, né? Todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E aí agora vem o capítulo 18, o quarto anjo, que diz assim: ouvi uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Dela quem? De Babilônia, do falso sistema de adoração. Sai dela, povo meu. Deus diz: povo meu, tem um povo aí. Aí em Babilônia eu tenho um povo. Você que é meu povo sincero, sai daí. Sai daí, venha para a verdade. Venha fazer parte do remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, né? Então o conselho é: retirai-vos de Babilônia, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. As 7 últimas pragas está determinada para Babilônia, e quem estiver fazendo parte do sistema de Babilônia vai receber as 7 últimas pragas. Isso é fato, está na Bíblia e é verdade. Então precisamos correr e salvar a nossa vida. Amém? Porque importa que todos nós, olha aí, compareçamos perante o tribunal de Cristo, olha aí, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comunhão e salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, verso 3. Vou repetir: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, verso 3. Muito bem, o verso 14 diz assim: quanto a este foi que também profetizou Enoque, o homem que andou com Deus, né? Que não se provou da morte, mas Deus o levou para si com vida. O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Judas, verso 14. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, né? Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras da carne de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 16 ao 19. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas ou queimadas, destruídas. Vês que todas essas coisas, queridos, hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Glória a Deus. Esse é o conselho. Este é o conselho para cada um de nós, tá certo? Esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Nós não só temos que esperar a vinda do Senhor, nós precisamos apressar. Como apressar? Ora, São Mateus 24, 14, este evangelho do reino será pregado para testemunha em todas as nações, aí então virá o fim. Então apressar é pregar, é falar, é testemunhar, é viver na prática o evangelho de Jesus Cristo, né? Porém, nós, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, né? Sem mácula e irrepreensíveis. Glória a Deus. Segundo Pedro, capítulo 2, ou 3, verso 10 ao 14. Vi também a santa cidade. Ei, visão maravilhosa e linda, né? Glória a Deus. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Disse mais ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, digo: darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, o vencedor da besta, que terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quando, porém, os covardes, olha aí, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas,
e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são o nome das 12 tribos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, do verso 1 ao 14. Que coisa linda, mano. Que coisa maravilhosa. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena falar a verdade, amados. Vale a pena. O grande dragão vermelho, Satanás, está pronto para atacar. Já conseguiram arrastar consigo 33% dos anjos do céu. Apocalipse 12, 4 e versos 7 a 9. Agora, se lhe for possível devorar a criança que está para nascer, terá vencido a guerra. Falando de Apocalipse 12, né? A mulher que diante dele se encontra estava vestida de sol e tem a lua debaixo dos pés, além de uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O menino que ela está trazendo à luz destina-se a ranger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12, 5. E o dragão se lança ao ataque, mas seus esforços para matar a criança são inúteis. Em vez disso, a criança é arrebatada para Deus até o seu trono. Apocalipse 12, 5. Enraivecido, o dragão envolve a sua ira contra a mãe, a qual asas são miraculosamente concedidas, que a conduzisse para um lugar remoto, especialmente preparado por Deus. Isso é uma referência aos 1260 anos de perseguição contra o povo de Deus, que teve que fugir para os lugares remotos, nas montanhas, nas cavernas, esconderem-se da perseguição religiosa da Idade Média, viu, queridos? Ali ela seria sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá um total de 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias proféticos, que segundo profecia, um dia profético equivale a um ano literal, ou seja, 1260 dias, 1260 anos de perseguição religiosa. Teve início em 538 e estendeu-se por 1260 anos, chegando ao ano de 1798, quando o poder romano papal foi bloqueado pelo general Bertiamano de Napoleão Bonaparte. O Papa foi preso e o Estado do Vaticano foi confiscado e perdeu toda a sua autoridade política, religiosa. Então foi aberta a ferida mortal, né? Mas a Bíblia diz que no tempo do fim essa ferida seria curada, e já está curada. Na verdade, o papado ele já está infiltrando-se até mesmo em países do Oriente Médio aí, né? Sendo aclamado, né? Entre as nações. Todo país que recebe a visita do Papa o trata como soberano, como um Deus, com grande pompa e autoridade, em cumprimento à palavra do Senhor, certo? Na profecia bíblica, uma mulher pura representa a igreja fiel de Deus, verdadeira. Uma mulher retratada como prostituta ou adúltera representa o povo de Deus que experimentou a apostasia, né? O dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, Apocalipse 12, 9, esperava poder devorar a criança, ou seja, Jesus, quando este nascesse, né? E longamente esperado o Messias Jesus Cristo. Então ele queria destruir o menino Jesus. Satanás, ao guerrear contra o seu arqui-inimigo Jesus, utilizou o Império Romano para perseguir a Jesus. Nada, nem mesmo a morte sobre a cruz, poderia deter a Cristo em sua missão de salvar a humanidade. Nada poderia interromper o plano de Deus de salvar a humanidade. Na cruz, Jesus Cristo derrotou Satanás. Falando de sua crucificação, Cristo disse: chegou o momento
de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. O Apocalipse descreve o hino celestial da vitória. Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Por isso festejai aos céus, e vós, os que nele habitais. Apocalipse 12, verso 10 a 12. Então, amados, a expulsão de Satanás do céu restringiu suas ações. Não mais poderia Satanás acusar o povo de Deus diante dos seres celestiais. Embora o céu tivesse motivo para regozijo, a terra foi advertida quando diz Apocalipse 12:12: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Dando razão à sua ira, Satanás começou a perseguir a igreja, a mulher, Apocalipse 12:13, a qual, embora atravessando intensos sofrimentos, sobreviveu. Glória a Deus. A igreja permanece. Glória a Deus. Áreas da terra francamente povoadas, ou seja, o deserto fracamente povoadas, por exemplo, o deserto, serviam como refúgio para o fiel povo de Deus durante 1260 anos proféticos, né? Apocalipse 12, 14 a 16, Números 14, 34, Ezequiel capítulo 4, verso 7. Ao final dessa experiência no deserto, o povo de Deus emergiu em resposta a sinais que indicavam a proximidade da volta de Jesus. Quando a perseguição terminou, a partir de 1798 começou o tempo do fim e a aproximação da volta de Jesus e os sinais que Jesus falou em São Mateus capítulo 24. Então Jesus identificou esse grupo fiel como os restantes da descendência da mulher, da igreja, porque, amados, esse povo remanescente é um povo que vai obedecer à lei de Deus, inclusive guardar o santo sábado do Senhor. E esse povo vai sair de várias denominações: batistas, adventistas, assembleias de Deus, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, até mesmo do catolicismo e do espiritismo. Deus vai resgatar pessoas sinceras que servem a Deus mediante a luz que eles receberam. E Deus, conhecendo a sinceridade do coração, eles vão ouvir a mensagem, a verdade, né? E eles sairão desses movimentos, desses falsos sistemas de adoração, e virão fazer parte do remanescente fiel. Então, né, Satanás, ele vai perseguir esse povo, porque é um povo diferente, que vai contra o sistema. No tempo do fim, o sistema vai dizer que você vai ter que santificar o domingo, e esse povo, conhecendo a Bíblia e a vontade de Deus, ele não vai querer. Então a perseguição estará instaurada novamente. O Satanás agora vai perseguir este povo que quer servir a Deus, né? O diabo odeia particularmente o povo remanescente, sabia? Ele odeia. Apocalipse 12, 17. É contra esse povo que ele está irado, né? Muito bem, quando e onde ocorreu a perseguição? Como aconteceu? Em que momento começou a aparecer o remanescente? Qual é a missão do remanescente? Então, a resposta a essas perguntas, amados, né, elas são muitas, vai tomar muito tempo, né? Mas uma outra oportunidade nós vamos falar sobre isso, com certeza, tá? A resposta a essa pergunta exige a revisão tanto das escrituras quanto na história. A história. A interpretação profética da Bíblia, ela só chega a um consenso se for interpretação historicista. Preterista não dá certo, futurista não dá certo, mas historicista é a maneira correta de se compreender a profecia bíblica, porque a história é testemunha
a história que testemunha a favor da Bíblia, tá certo? A favor da profecia, ok? Então, após esse período de perseguição, viria a grande apostasia, e já está começando, né? A grande apostasia. A perseguição da igreja cristã ocorreu inicialmente sob rumo pagã, né? E depois, a partir da apostasia gerada em suas próprias fileiras. Tal resposta não repreendeu qualquer surpresa. João, Paulo e Cristo já haviam profetizado sobre isso. Durante seus mais notáveis discursos, Jesus advertiu os apóstolos quanto ao aparecimento do engano. Ele disse, Mateus 24, verso 4 e 24, ele disse: vede que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os seguidores de Cristo experimentariam um período de grande tribulação, mas sobreviveriam a ele. São Mateus 24, 21 e 22. E impressionantes sinais marcariam na natureza o fim dessa perseguição. Os mesmos sinais determinariam a proximidade do retorno de Jesus Cristo. São Mateus 24, 29, 32 e 33. E Paulo igualmente advertia: depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Esses lobos conduziriam a igreja à apostasia, e a igreja, ela já está apostatada, viu? A igreja já está apostatada. Então Paulo explicou que tal apostasia teria de ocorrer antes do retorno de Jesus Cristo. Sua vida era tão certa que o simples fato de ela ainda não ser haver manifestado foi apontado pelo apóstolo como evidência de que a vinda de Cristo ainda não era eminente, ou segundo as suas próprias palavras. Ele disse: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Então, nos dias de Paulo, a apostasia já se encontrava em operação, embora de forma limitada. Seus métodos de operação eram satânicos, por todo poder, sinais, prodígios de mentira, com todo engano de injustiça. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10. Antes do final do primeiro século, João advertiu que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Efetivamente, ele disse: espírito do anticristo presentemente já está no mundo. 1 João 4, 1 a 3. De que modo deveria operar esse sistema apóstata? A ascendência do homem do pecado. À medida que a igreja abandonou o primeiro amor, Apocalipse 2, 4, perdeu a sua pureza de doutrina, seus elevados padrões de conduta pessoal e o laço invisível de união provido pelo Espírito Santo, né? Na adoração, o formalismo assumiu o lugar da simplicidade. A popularidade e o poder pessoal passaram a determinar cada vez mais as escolhas dos líderes, que assumiram mais autoridade sobre a igreja local e depois buscaram estender a sua autoridade sobre as igrejas vizinhas. A administração da igreja local, sob a orientação do Espírito Santo, finalmente foi substituída pelo autoritarismo eclesiástico nas mãos de um único oficial, ou seja, o bispo de Roma, a quem cada membro da igreja está sujeito pessoalmente e pelo qual tinha acesso à salvação. Daí em diante, amados, a liderança passou apenas em governar a igreja em vez de servi-la, e o maior já não se considerava servo de todos. Assim, gradualmente se desenvolveu o conceito de uma hierarquia sacerdotal que se interpôs entre o cristão como indivíduo e o seu Senhor. À medida que a importância do indivíduo e da igreja local se deteriorava, o bispo de Roma emergiu como o poder supremo da cristandade. Com o apoio do imperador,
O mais elevado dos bispos, ou Papa, veio a ser reconhecido como a cabeça visível da Igreja Universal, investido de autoridade suprema sobre todos os líderes da Igreja em todo o mundo. Sob a liderança do papado, a Igreja Cristã mergulhou em apostasia ainda mais profunda. Portanto, queridos, a crescente popularidade da Igreja acelerou seu declínio. Padrões de conduta rebaixados fizeram com que os que não convertidos se sentissem confortáveis no seio da Igreja. É isso, amados, que tem acontecido. Tá? Então eu digo para você, queridos, pautado no que a Bíblia ensina, que Deus tem povo em todas as igrejas, pessoas sinceras, que o servem mediante a luz e o conhecimento que tem, mas que quando ouvir a mensagem do quarto anjo, que vai iluminar a terra com a sua glória, eles vão decidir servir a Deus, e eles vão vir para fazer parte do remanescente fiel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Quer você fazer parte desse povo? Venha! Não estou chamando você para fazer parte de uma religião, de uma igreja, de um ministério, de um movimento eclesiástico. Não, estou te chamando para fazer parte do remanescente fiel a Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Eu estou chamando você para isso. Tá? Tá certo? Nós temos uma responsabilidade, amados. Não interessa se a sua igreja tem 500 membros ou 50 membros. Não interessa. Você tem uma responsabilidade, sabia? Né? Que nós possamos compreender isso e colocar essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Jesus disse: quem quer seguir-me, tome a sua cruz, siga-me, né? E como a cruz de Cristo foi pesada e difícil de carregar, a nossa também será, não será diferente, né? Se quisermos ser fiéis, com certeza padeceremos perseguições, ok? Vamos orar, porque já se passou 2 minutos. Agradecidos por você que ficou até o final. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, sua família, seu ministério, sua fé. Amém? Vamos orar juntos? Pai amado e santo, obrigado, Pai, porque nos concede o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Somos imerecedores, falhos pecadores, miseráveis pecadores. Somos tendenciosos para o mal. Precisamos da tua ajuda, Senhor, para vencermos as nossas más tendências. Ajuda-nos, Pai. Batiza-nos a cada dia com o teu Santo Espírito. Então, o seu Santo Espírito venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, no intuito que nós possamos deixar de lado toda a vaidade, daquilo que nos afasta de Ti, para que possamos ser mais semelhantes a Jesus e termos uma íntima relação como Jesus teve contigo, ó Pai. Que nós possamos ter um entendimento uns com os outros, nos unirmos uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, para sermos mais semelhantes a Jesus. Ajuda-nos, Pai. Cuida dos amigos que estiveram conosco essa noite. Permita-nos, ó Pai, por tua misericórdia, estarmos reunidos aqui novamente na sexta-feira, a partir das 22 horas, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Tá? Muito bem, amados, temos um encontro na sexta-feira, aqui na página Palavra em Vida. Deus abençoe toda a direção aqui desse ministério, que todos abençoe cada um dos colaboradores, que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um de vós, hoje e sempre. Amém, amém. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.